Este Jornal à Hora do Almoço para retomarmos a conversa com Irineu Teixeira, especialista NAU. Irineu, mais uma vez, muito boa tarde. Vamos agora falar da Ucrânia, com atenções que estiveram sobretudo viradas ontem para a Arábia Saudita, para as boas notícias que chegaram, porque estamos a falar de um acordo, para já, entre Ucrânia e Estados Unidos. O que é que retiras daqui de mais importante? Bom, mais uma vez, hoje também estou relativamente ou moderadamente agradado Otimista? com aquilo que se passou. Estou otimista com aquilo que se passou, não com aquilo que se vai passar. Com aquilo que se passou. E quem nos acompanha, se perderam alguma pitada desta reunião, demorou 8 horas, a reunião prolongou-se por 8 horas, só pararam para as necessidades básicas e para alguma alimentação, mas de facto foi uma reunião muito longa e, como se sabe, a Ucrânia aceitou a proposta do cessar-fogo dos 30 dias, cessar-fogo imediato, não é ucraniana, é dos Estados Unidos da América. A Ucrânia tinha outras pretensões. Este acordo foi apresentado pela equipa norte-americana que aqui está presente, ali esteve presente, portanto, é um cessar-fogo imediato, desde que a outra parte... Aceite. Falta isso, e já lá vamos. Portanto, 30 dias, os ucranianos, sim senhor, porque o que não querem é um acordo temporário. Os ucranianos o que querem mesmo é acabar a guerra e terem garantias de segurança. Mas não se pode ter tudo, as negociações assim o terminam também, tem que haver cedências de ambas as partes. Este cessar-fogo pode estar previsto, pode ser renovado ou prorrogado, desde que as duas partes assim também o entendam. Como novidade imediata, aí a questão positiva para a Ucrânia, já demos também, foi suspensa a pausa da partilha das informações, sabemos, e da inteligência e a assistência de segurança à Ucrânia também foi reposta, ao ponto de os polacos ainda hoje disseram, eu digo os polacos, porque a ajuda militar chega ou à Alemanha ou vai à Polónia, e da Polónia depois segue via terrestre para a Ucrânia, como sabemos. E há um centro que se chama Jasionka, que é um centro polaco, que já assumiu que o material militar que lá estava em estoque, que estava congelado, que já teve autorização para ser entregue à Ucrânia. Obviamente que isso é muito importante, e que as pessoas não julguem que isto não é importante, não é para continuar a guerra, é importante é para a Ucrânia se defender. E se tiver armas ao nível e as armas ideais para a sua defesa, isto poupa muitas vidas, como todos nós sabemos. O que ficou discutido também, não se falou, acho que é importante, são os esforços humanitários. O que é que isto quer dizer? Que durante este cessar-fogo, se for aceite pelo lado do Kremlin, durante esse período, portanto, durante os 30 dias, haver uma troca, e o ideal e o expectável é que seja uma troca total dos prisioneiros de guerra. De um lado e do outro. Independentemente do número, sejam 1.000, 2.000, 10.000, mesmo que o número não seja simétrico das duas partes. Isso deve acontecer nesses 30 dias. É o que vai ser proposto à Federação Russa também. Agora tem incumbência. A delegação norte-americana vai informar o lado russo, a devolução ou a troca de todos os prisioneiros de guerra, a libertação de civis, isto é para os russos, porque os russos é que sequestraram e raptaram civis ucranianos, e depois aqui este ponto, eu deixo para o fim, que eu considero o mais importante, foram deslocadas à força milhares de crianças ucranianas. E quando eu digo milhares, podem chegar às 19.000 crianças foram deslocadas à força. Foram retiradas das famílias? Sim, retiradas ou das famílias, ou que estavam em casas de abrigo, ou órfãos, com a desculpa que não têm pai e vão ser adotados por uma família russa. Portanto, foram deslocados dos territórios controlados, temporariamente controlados, e eu reitero temporariamente, que espero que seja temporariamente, que os territórios não são russos, e que foram deslocadas ou para a zona do Donbass, ou mesmo deslocadas internamente na Ucrânia, crianças de Kherson, que foram para Lugansk ou para Donetsk, ou foram dadas ou entregues para famílias de adoção na Federação Russa. E milhares estão na Federação Russa. Portanto, isto aqui é o extermínio também cultural. Estas crianças deixam de perceber ou deixam de ser ucranianas, vão ser educadas na cultura russa, na língua russa e nos costumes
nos costumes russos. O que ficou ainda acordado também, que isto também é uma alegação importante de Zelensky, os parceiros europeus têm que estar nesta equação, têm que estar presentes nos acordos de cessar-fogo e nos acordos de paz. E os norte-americanos concordaram com estas alegações também, até porque sabemos, vamos falar disso, se houver uma força de manutenção de paz na Ucrânia, será constituída provavelmente, eu não digo maioritariamente europeia, porque podem lá estar forças, por exemplo, do Canadá, ou da Austrália, ou do Japão, se assim concordar. O que provavelmente não estarão é norte-americanos. Mas a Rússia mostra-se intransigente em que nessas tropas estejam pessoas de nacionalidade de países que pertençam à NATO. E aí vai ser mais difícil de alcançar um entendimento. Por isso é que disse Marco Rubio, disse toda a gente que agora a bola está do lado russo. E agora é que se vai perceber e aquilatar da vontade dos russos em parar a guerra. Em parar a guerra. Portanto, todos estes propósitos parecem muito interessantes e muito apropriados, porque a Ucrânia aceitou aquilo que os norte-americanos propuseram. Já que houve uma reunião preliminar, como sabemos, 18 de fevereiro, creio, em Riad, também na Arábia Saudita, aqui foi em Jeddah, já tinham feito determinadas aproximações e o que ficou acordado só eles saberão, porque não foi transpirado para o exterior. Agora, a Rússia terá que ter uma voz. Só antes de lá ir, e já lá vou, há reações da parte da Rússia, Zelensky, que está aqui porque está na imagem, foi convidado a regressar à Sala Oval, a Washington, para assinarem o tal acordo sobre os minerais nas terras raras ucranianas. Portanto, o mundo espera que com uma conferência de imprensa radicalmente diferente. E agora não sei se a indumentária também vai ser outra ou não, porque duvido que Zelensky vá vestir algum fato, porque Zelensky nem o Zelensky nem os ucranianos não se curvam e nem se ajoelham. Lutam e encaram. E tem sido esta a prerrogativa ucraniana e graças a isso é que ainda lá estão e ainda continuam a ter país. Porque se não tivesse esta postura, a Ucrânia não existia desde 2022. Ponto. Não existia, tinha deixado de existir, havia milhões e milhões de refugiados e os outros tinham que se subordinar os que lá ficassem à ditadura da Federação Russa. Esta é a realidade. O Marco Rubio, também isto é importante, a dizer que obviamente que agora vão, aliás, está previsto inclusivamente para hoje, o que se diz, as últimas informações, é que hoje a parte norte-americana vai entrar em contacto com a parte russa para transmitir aquilo que ficou acordado em Jeddah. E mais, porque diz que se acordarem com este cessar-fogo, é um cessar-fogo temporário, mas se sim, que eu duvido e já vou explicar porquê, ir para aquilo que é importante, de facto, que é as negociações reais depois de paz. Estamos a falar de um cessar-fogo, baixar as armas. E que é importante que baixar as armas para então conversar. Para depois conversar, baixar as armas, parar os ataques. E até vá mais longe daquelas que eram as pretensões ucranianas. Os ucranianos, quando foram para a discussão, o que pretendiam era parar os ataques aéreos, sobretudo os drones de longo alcance e os mísseis, e os ataques provenientes do Mar Negro ou os ataques no Mar Negro, sobretudo aos cargueiros, à questão do transporte dos cereais e dos grãos para inúmeros países em redor do mundo. Estas eram as pretensões. A Ucrânia nem solicitou a paragem de conflito na linha de contacto. Onde há guerra, ela iria continuar. E onde há estes drones, os drones kamikaze, estes drones quase fabrico civil, que são usados depois para contexto de guerra, agora foi mais longe. É um cessar-fogo total. É as armas calarem-se pelo menos durante 30 dias. E nesse percurso, além daquela questão humanitária que já disse também, iniciar, de facto, as negociações reais para a paz. Isto é um primeiro passo. Mas é um primeiro passo que eu considero fundamental, porque sem este passo não haverá os outros. O que é importante é parar a guerra. Agora, podemos seguir em frente? Podemos seguir em frente porque nós, não sabendo, Irineu, qual será a postura de Vladimir Putin perante este acordo, já há algumas pistas em termos de reações que já existiram. É porque também já são oficiais e são audíveis. Dizer ainda que, primeiro, o Sr. Trump disse que ia falar com o Putin desta semana. Agora digo aquilo que ouvi no lado russo.
Os russos estão a anunciar que vai haver deve ser uma conversa, não pormenorizaram se é presencial ou não, sexta-feira. Portanto, sexta-feira que Donald Trump vai conversar com Putin. Acredito que seja videoconferência. Pode ser, é uma das sugestões. Donald Trump disse que vai obrigar, mas Donald Trump tem falado muito. Portanto, vou só retirar aquilo que é o sumo. Diz que vai obrigar Putin a sentar-se às negociações, caso contrário, vão armar a Ucrânia ainda mais. Estou expectante neste ponto. Eu tenho algumas reservas, mas temos que ir acompanhando. Bom, Lavrov, que importa, Lavrov. Agora, chefe da diplomacia russa. Exatamente. Vozes que interessam. São contra um cessar-fogo, porém estão abertos a conversar com os Estados Unidos da América para perceber os detalhes. São contra um cessar-fogo temporário, porque alegam que a Ucrânia se pode rearmar e apontar as armas contra o nosso país, a Federação Russa. Isto é muito curioso, não é? Quando quem aponta as armas e estes param é a Federação Russa contra a Ucrânia. A Ucrânia nunca atacou a Rússia, a não ser por via desta guerra, que no 6 de agosto do ano passado é que entraram... A não ser para se defender. Para se defender, e entraram em território russo, de facto, em Kursk, entraram lá, e já lá vamos. A Maria Zakharova, que é a porta-voz de Lavrov, basicamente, disse que estão interessados em ouvir aquilo que os norte-americanos têm para dizer. Agora, se Putin vai concordar com este cessar-fogo, eu não acredito. Ponto. Porquê? Então, mas acreditas que Donald Trump, ou melhor, a delegação norte-americana partia para esta negociação na Arábia Saudita sem antes dar pelo menos umas luzes à outra parte do que é que estava em causa? Pronto, estás a ir à parte de facto que interessa. Obviamente que há aqui questões que nós não sabemos. Há muitas cortinas de fumo, há muitos jogos de sombras e que se passam nos bastidores. Eu não sou adivinho, mas parece-me que tudo isto, há aqui algum teatro. A Federação Russa sabe perfeitamente o que estava a ser negociado, garantidamente. Estava no papel. Estava no papel. É ingênuo pensar que não. Exatamente. E dizer, afinal, nós pressionamos os russos e eles vão aceitar com este cessar-fogo. Os russos sabem perfeitamente que está a ser negociado isto com os ucranianos. Agora falta aquela questão das negociações reais, que isto é o que importa. Os russos vão dizer, isto depois aqui para confirmar ou não, nós aceitamos cessar-fogo temporário, mas ficamos com os territórios. Ou ficamos com parte dos territórios. Esta é que vai ser a grande decisão. Porque com isto ninguém aceita. E Zelensky já disse, agora, há muito pouco tempo, que a nossa última linha vermelha, a última, é aceitar que os territórios ucranianos sejam russos. Como é que se vai resolver agora esta situação? Então, prevês que haja aí um impasse. Vai haver um impasse. Os norte-americanos querem sair desta situação na mão de cima, como nós estamos empenhados num acordo entre as partes e até vamos promover um cessar-fogo. Agora, se eles não aceitam paz, não é problema nosso. Mas vão pressionar os ucranianos com a questão territorial. E os russos vão pressionar também a Europa a dizer nós não queremos vossas tropas aqui, mesmo à nossa frente, na zona que seja uma zona cinzenta, uma zona de contacto, sendo que aquele território é ucraniano. Eu estou expectante, porque vindo destes senhores que aqui estão, nada neste momento é de confiança. E os ucranianos ninguém confia. Eu comecei bem, fizeste uma pergunta que é aquela que é acertada. Obviamente que os russos sabem tudo o que está a passar. Agora faz parte destes posicionamentos, destes comunicados, destas declarações, que é para nós as partilharmos e as comentarmos. Mas continuam a brincar com as pessoas sérias e eu tenho muito receio que continuem a brincar com os ucranianos. Os ucranianos estão lá de boa fé, porque os ucranianos querem de facto paz, vão aceitar o cessar-fogo, vão pressionar os russos, que os russos já têm este entendimento que os norte-americanos vão acabar com o cessar-fogo, é tudo muito bonito. E depois negociar os propósitos da paz.
Quais são os propósitos da paz? As armas calaram-se. Então, mas depois é preciso assinar um cessar-fogo permanente. É preciso assinar a paz. garantir que as armas continuam caladas? E que haja paz. Mas a paz a que custo? Porque é que os norte-americanos têm vindo a dizer de forma reiterada que a Ucrânia vai ter que fazer um esforço e concessões territoriais? Eu parece-me que isto já está tudo acordado. Mais uma traição? Estou aqui para esperar, para ver. Não faço muita fé naquilo que aconteceu. É importante que os norte-americanos querem mostrar boa fé a dizer, sim senhor, nós suspendemos aquilo que tinham cancelado, que nem foi aprovado por esta administração. Todas as armas que estão a chegar, estavam previstas, são na administração de Biden. Estes senhores não aprovaram ajuda nenhuma aos ucranianos. E o que fizeram foi arranjar-nos um enorme problema, foi, por exemplo, em Kursk. Irineu, sim, enquanto as armas não se calam, para usar a tua expressão, a vida tem sido muito difícil para os ucranianos e para quem está a enfrentar as tropas russas. Olha, foi. Eu antes vou só fazer um parênteses que é uma informação, e já lá vou. O Tribunal Constitucional Romeno, eu sei que estava lá a passar, eu tenho, porque isso é uma notícia recente, proibiu a candidatura de Georgescu às eleições presidenciais de maio. O Tribunal deu razão à Comissão Eleitoral, e porque eu acompanhei sempre as eleições também na Roménia, e manteve a decisão de impedir este, que é pró-russo. Portanto, é mais uma derrota também para a Rússia, porque queria impor a sua influência nestes países ali à volta. E desculpa ter feito só estes parênteses, porque ainda por cima é apoiado por Musk. Sim, vamos falar agora desta guerra no terreno, que nós falamos muito agora de negociações de paz e estamos a esquecer-nos um bocadinho daquilo que está a acontecer em território ucraniano. E o que aconteceu é mais vários massacres. O que aconteceu nas últimas horas as pessoas não têm noção. Olha, em Odessa, vamos começar por Odessa, houve 4 mortos porque os russos atacaram um cargueiro. Agora percebem porque é que a Ucrânia está a pedir para que haja paz também no Mar Negro. Os russos atacaram um navio de carga seca com bandeira dos Barbados, com 12 elementos na tripulação. Nós temos umas fotografias e um vídeo também dos ataques em Odessa. Transportava trigo, ia para a Argélia. Morreram 4 tripulantes. Aqui é o ataque e depois temos a fotografia. Morreram 3 sírios, lá está que estava a falar que as tripulações depois são formadas por diferentes... pessoas de várias nacionalidades. 3 sírios morreram aqui, nesta embarcação, e um ucraniano. E além disso, mais drones Shahed atacaram sem pejo e sem distinguir alvos militares e alvos civis em Odessa. Dnipro, mais uma noite de terror, mais inúmeros drones que atacaram a cidade do centro. Eu quando falo de atacaram as cidades, é alvos civis, são apartamentos, são casas, são lojas. É onde as pessoas moram, é o dia-a-dia das pessoas. Isto é Dnipro. Isto é o que os russos têm feito e fizeram com maior carga nas últimas horas. Não tenho vídeos, tenho fotografias, e aqueles que posso passar, em Pokrovsk. Há uma aldeia que se chama Rivne, também há uma cidade grande no lado ocidental, ao pé do Lviv, que também se chama Rivne. Isto é uma aldeia com o mesmo nome. Mataram 6 pessoas com ataques de artilharia, uma aldeia perto de Pokrovsk, aqui. Mataram 2 irmãos, 11 anos e 13 anos. Imaginar a mãe e a família. Os 2 manos morreram, 11 aninhos e 13 anos. Outro menino de 14 anos está a lutar pela vida. Aquele veículo que estávamos ali a ver é o que os russos andam a fazer há meses. Atacam com drones, atacam os veículos civis. O condutor morreu. Mataram o condutor e o outro ficou ferido. Isto passa-se em toda a zona do Donbass, estão a matar todos os civis. Agora com os drones, têm a visão que têm periférica, pelos ares, matam, atacam todos os veículos civis e fizeram ainda pior. Isto aqui eu nem consigo rotular. Fizeram um ataque em Siversk, toda a zona de Donbass. E o que é que eles fazem? Atacam agora com drones, com artilharia ou com míssil, esperam 15 minutos, 20 minutos, vão as equipas de socorro, os bombeiros, as equipas de resgate. E depois atacam-nas? E a seguir atacam-nas. E tenho as fotografias dos carros dos bombeiros, são as imagens a seguir atacam-nos. Os russos atacam os civis, esperam que venham as equipas de resgate e atacam
as forças de paz. O objetivo é conseguir fazer mais Terrorismo. vítimas, não é? Mais vítimas. Do que aquelas que fizeram inicialmente com o ataque. Tudo é para a população desistir, render-se, saírem de lá. Querem tornar a Ucrânia inabitável, desde o início. Inabitável. Para que os ucranianos saiam, se dispersem por todos os países da Europa ou por onde quer que seja e que acabe a cultura ucraniana, o ser ucraniano, a língua ucraniana, que acabe a Ucrânia. O grande objetivo do Kremlin é exterminar os ucranianos. Isto é, entendam isto, não há volta a dar. E não é aquela questão dos russófonos, porque estes que estão a matar todos os dias falam todos russo. No Donbass, a maior parte das pessoas falam russo. Muitos nem sabem falar ucraniano. Mas são ucranianos, de alma e coração. Mas tem a ver com a tradição, com a história, sempre falaram russo, na escola ensinava-se russo. Marisa, até há pouco tempo, já com a Ucrânia independente, mesmo nos cursos superiores, eram ministrados em russo. E os ucranianos nem se chateavam com isto. Não era uma questão. Não era uma questão na zona. Do lado ocidental era. Kiev no lado ocidental é uma questão. Cárpatos, Lviv, é. Nas outras regiões, Nas outras regiões levavam isto bem e eu estou à vontade de Chernihiv, passei muitas temporadas lá, conheço as pessoas de lá, falavam nas duas línguas tranquilamente, iam à Bielorrússia, vindo da Bielorrússia, não havia problema nenhum. Não, deixa-me só dizer, temos cerca de 4 minutos, dá para seguirmos todos os pontos ou queres aqui... Posso ir às histórias? Podemos ir Só às tenho histórias. 4 minutos, sim. vou Temos 4 diretamente minutos para às administrar. histórias. Então, que histórias é que nos... E as histórias são aquelas que são possíveis. Vou começar porque diz respeito a Portugal. Os ucranianos, mais uma vez, colocaram uma fotografia, eu tirei da Ucrânia. Portanto, vamos ao último... Ao último ponto. É o último ponto. O quinto ponto, que era o estanque, é um carro de combate português, é uma fotografia. Portanto, vamos... Aqui está ele, é um Leopard, o Leopard 2, versão A6, dos melhores, que os portugueses forneceram em março de 2023. Forneceram 3. Sobreviveu, ainda aqui está. Está na zona do Donbass, está ao lado de um carro de combate sueco e eles fizeram uma fotografia a dizer aqui está um Leopard português, que é de fábrica alemão, mas que os portugueses forneceram, e a agradecer, mas eles tiveram aqui várias modificações, atualizaram a blindagem, chamam-lhe blindagem reativa explosiva, contacto 1. Estas gaiolas fazem por cima também, que é para proteger dos drones, dos ataques de drones. Portanto, foram adaptados à realidade desta guerra, mas sempre agradecidos. Foto seguinte, vou aproveitar o tempo que me resta. Ontem, no decurso da reunião que houve em Jeddah, os ucranianos, este é o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou Ministro das Relações Externas, Andriy Sybiga, ofereceu ao Marco Rubio, sim, isto é um ícone de Maria, como sabemos, os ortodoxos, a iconografia, que é arte sagrada, mas foi feita ou foi pintada através de uma caixa, isto é os restos de uma caixa de munições que os norte-americanos forneceram. E com a caixa transformaram num ícone sagrado e que sabemos que a iconografia é sagrada, é de natureza espiritual, transmite a beleza e a majestade de Deus, refletida através dos seus santos, aqui através de Maria. Tenho ainda, se tiver tempo, G.D. Vance. Tens tempo, sim. Eu contei a história que o primo de G.D. Vance combateu durante 3 anos na Ucrânia. 3 anos na Ucrânia. Nate Vance. É muito crítico com aquele que agora... Aqui está, este é o Nate Vance, que é primo do vice-presidente. E criticou esta administração a dizer: vocês estão a complicar, vocês são responsáveis por mais mortes na Ucrânia, vocês, o primo dele. E o G.D. Vance agora teve que reagir a estas críticas e disse: eu nunca falei, e ele também acusou de, em 3 anos, nunca quis saber nem da Ucrânia, nem de eu estar aqui a combater. Ele diz: eu nunca falei porque quis proteger a tua vida. A tua vida corria perigo e eu nunca quis falar sobre o tema. E basicamente disse que, quando quiseres falar comigo, fala... Bom, há aqui tricas entre a família, já se percebe que o Nate Vance é completamente alinhado, é um veterano de fuzileiro naval. É completamente alinhado pela democracia, pela Ucrânia, pela liberdade, e já percebemos que o vice-presidente tem ali algumas posições dúbias. Mais alguma hora? Vamos acabar, nota, porque ainda há pouco o nosso querido colega Alfredo Leite esteve a falar da questão dos Teslas. Eu também vou acabar com o Tesla. Vamos mostrar o que é que foi feito aos Teslas nos concessionários
Bom, eu não vou traduzir. Trata-se de um protesto onde? Na Flórida. Na Flórida, Estados Unidos. Em Fort Lauderdale, portanto, andaram a colocar aqui frases. Não podemos traduzir. Não vamos traduzir, mas é dizer, basicamente é bom fim de semana, Elon Musk, mais ou menos isto. Trump já reagiu, mas as pessoas percebem inglês. Foram 34 destes Cybertrucks, que são os Cybertrucks da Tesla, de Elon Musk. Portanto, 34 foram vandalizados e Trump, que agora já está... E todos com as mesmas duas palavras. Todas. Bom fim de semana, Elon Musk. E a dizer que o Trump já disse que isto é isto vai ser encarado como terrorismo doméstico e quem fez isto que irá ser levado à justiça. Portanto, Elon Musk, por todas as razões e mais algumas, está também na mira internacional. E as vendas, a verdade é que as vendas estão a cair a pique. As vendas e as ações da Tesla. As vendas e as ações, e sobretudo... E não são só da Tesla, não são só as ações da Tesla. Parece que a economia americana está no vermelho. Irineu, muito obrigada mais uma vez pela tua análise. Voltamos a marcar encontro amanhã no Jornal à Hora do Almoço. Boa tarde. Até amanhã. Obrigado. Termina aqui este Jornal à Hora do Almoço. Já a seguir, não